Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para estarmos em pé, para orarmos ao Senhor, dando início ao culto ao Senhor nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome, para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor, clamarmos a Ti, para juntos aprendermos da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, queremos ser alimentados por Ti. Meu Deus, abençoa os irmãos que já estão aqui, abençoa os nossos irmãos que já chegaram, abençoa aqueles que estão a caminho, meu Pai, e desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja para amar a Tua palavra, para amar o estudo da Tua palavra, para amar, Senhor da glória, ó Deus, os cultos nos quais a palavra de Deus é ministrada, é ensinada. Meu Deus, em nome de Jesus, para que cresçamos, ó Deus, sadios espiritualmente. Meu Deus, no nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, para Te buscar. Senhor, porque os tempos são maus. Ó Senhor, já estamos nos últimos dias, ó Deus, vivendo os últimos dias. Que o Senhor venha nos despertar para estarmos a cada dia mais ligados em Ti. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido aqui a irmã Fátima, a irmã Cleusa e a irmã Ivone para cantar. A irmã Ivone hoje está com a gargantinha um pouco ruim. Cantar aqui os louvores. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. O hino 235. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comprado com sangue de Cristo, alegre. Não, tá errado. Comprado com Sangue de Cristo, alegre ao céu, sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma devera do gozo que venho por mim. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei,
Com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza de Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 304, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre às ondas estou sem luz, quase a perecer.
Jesus pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus abençoe nossas irmãs, o irmão Augusto. Vamos abrir a Bíblia, João, capítulo de número 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Vamos ler aqui do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Vamos ler como de costume. Logo após essa leitura, eu gostaria de convidar o irmão Welton para cantar um louvor. Pode ser, irmão Welton? Vamos então ler aí, eu vou fazer uma oração. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. 2. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Vamos então fazer mais uma oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, ó Deus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Ó Deus amado, por termos à nossa disposição a Tua palavra, que é alimento para a nossa alma. Senhor, que sejamos, ó Deus, ramos bem ligados na videira que é o Senhor, para produzirmos muitos frutos. Meu Deus, que essa noite o Senhor venha estar ministrando ao nosso coração, quem sabe limpando, ó Deus, quem sabe podando, nos direcionando, ó Deus, para que possamos produzir bons frutos, para que possamos produzir mais frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, enquanto o irmão Elton vai estar louvando ao Senhor Jesus, você tem a oportunidade de adorar a Deus com as suas ofertas. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Adore a Ele. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as nuvens me afetem, me
soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, Senhor, dando essa oportunidade. Glória a Jesus, aleluia. Vamos nos colocar de pé nesse momento, orar a Deus, apresentar os ofertantes, os dizimistas da casa do Senhor. E após o evangelista Silmar vai estar já com a palavra para ministrar a palavra nessa noite. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós queremos dar graças ao Senhor. Ó Deus, pela vida dos teus filhos que têm contribuído na tua casa, que têm ofertado, que têm dizimado, consagramos a Ti as ofertas que foram trazidas nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, recebe no céu, recebe, Senhor, o espírito voluntário do Teu povo. Ó Deus amado, o espírito abençoador do Teu povo. Meu Deus, que o Senhor venha receber as ofertas trazidas. Ó Deus, que o Senhor venha receber todos os dízimos que são entregues na Tua casa. Abençoa cada dizimista, prospera, repreende o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos que ainda estão com seus dízimos, ainda não entregou o dízimo, aproveita hoje, essa semana, domingo, procura a tesouraria, entrega ali seu dízimo, tá bom? A casa do Senhor. Vamos receber o evangelista. Meus irmãos, da paz do Senhor, os irmãos podem assentar. Irmãos, antes de iniciar, eu quero fazer agradecimentos aqui, um reconhecimento. Eu quero primeiramente reconhecer e agradecer ao pastor Lindomar, porque tem disponibilizado a quarta-feira, que é uma quarta-feira doutrinária e pastoral, para o nosso departamento. É algo que tem nos ajudado muito. Eu confesso que o apoio que ele tem dado ao evangelismo, discipulado e missões tem nos surpreendido. É muito mais do que nós imaginávamos. É um apoio praticamente incondicional. Então nós queremos reconhecer e agradecer ao pastor Lindomar pelo apoio. Agradecer também ao Felipe, que nós estávamos nos alinhando com ele algumas coisas aí. Parece que deu certo, né, Felipe? Parece que deu tudo certo. Então eu quero agradecer o Felipe, que se prontificou a nos ajudar aqui nessa noite. Aos irmãos que atenderam o nosso convite, especialmente o pessoal do nosso departamento, dizer aos irmãos que as camisetas dos irmãos que encomendaram chegou e está com a irmã Simone ali no fundo, tá? Quando vocês quiserem pegar, os que encomendaram a camiseta, nós já presenteamos o pastor Lindomar, como nós já conversamos lá no grupo. Nós entendemos por bem presentear o pastor Lindomar e a pastora Vilma com a nossa camiseta, já está devidamente presenteado com a nossa camiseta. E os irmãos que encomendaram estão lá com a irmã Simone. Meus irmãos, antes de começar pela matéria do livro, eu quero começar do começo. Como assim? A nossa igreja, ela está com a missão, visão e valores definidos pelo pastor Antônio Baltazar no campo. Então eu quero começar por aí, porque essa missão, visão e valores estão intimamente ligados ao nosso departamento. E eu gostaria que os irmãos repetissem após mim, até por uma questão de alinhamento com o nosso campo. Nossa missão: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Os irmãos.
nossa visão, cumprir o ID do Senhor Jesus. E os nossos valores, santificação e frutificação. Amém. Então, o que nós vamos falar hoje aqui está alinhado com a nossa missão, nossa visão e os nossos valores. Por que que eu elegi, irmãos, o livro A Treliça e a Videira para trabalharmos durante esses cultos de quarta-feira do nosso departamento? Porque nós queremos cultivar na nossa congregação uma cultura de discipulado. E eu tenho conversado com os irmãos do departamento que nós estamos fazendo cultivando essa cultura de várias formas. Eu precisava cultivar com os irmãos do departamento, de modo geral. Eu precisava cultivar com discipuladores e com a congregação. E graças a Deus nós estamos alcançando esse objetivo. Nós estamos treinando discipuladores na nossa igreja, como eu falei domingo passado. Esse é o nosso manual prático do discipulador, que nós estamos disponibilizando para o pessoal que está sendo treinado. Os discipuladores estão usando o manual prático de discipulado do pastor Antônio Baltazar para discipular os novos convertidos, ou seja, discipular os novos convertidos na nossa igreja já é uma realidade. Nós já estamos fazendo isso. E eu preciso, irmãos, direcionar, cultivar, conscientizar toda a igreja da necessidade de nós entrarmos nessa cultura, que para mim é um caminho sem volta. Porque quem experimenta entender a cultura do discipulado não quer voltar atrás, acho que nunca mais. Por quê? Porque é o método de Jesus. Nós estamos tentando cultivar na nossa congregação o método de Jesus. Jesus, ele fez o discipulado. E como que era o discipulado de Cristo? Não era um discipulado apenas de falar, era um discipulado de conviver. Um discipulado de mostrar quem é Cristo em nós. Isso é um desafio. Porque não é simplesmente sentar com o novo convertido e tentar ensinar. Ensinar faz parte do discipulado. Agora, o principal é que o discípulo, o novo convertido, veja Cristo em nós. O novo convertido precisa olhar para a igreja e falar: Cristo está na igreja. A igreja é uma igreja que ama. A igreja é uma igreja que acolhe. A igreja é uma igreja que discipula. A igreja é uma igreja que recebe. A igreja não é simplesmente um clube social em que nós estamos aqui nos reunindo alguns dias da semana, mas a igreja está aqui para ensinar e principalmente para fazer discípulo. Antes de adentrar nos capítulos, deixa eu explicar para os irmãos o porquê de treliça e videira, porque algum irmão deve estar se questionando. Treliça e videira, o que significa isso? Por que os autores escolheram essa metáfora da treliça e da videira? Vocês estão vendo a imagem ali. A parte construída, a parte de madeira construída é a treliça. Os irmãos que lidam aí com plantação, que já plantaram talvez uva, sei lá, maracujá, sabem o que é a treliça. A treliça é a parte que fica ali apoiando, é o suporte da planta. No caso aqui, o suporte da videira. A vide é a árvore que dá origem à uva. Então, qual que é a simbologia da treliça e da videira? Nós vamos falar hoje do suporte e nós vamos falar hoje da videira. O que é que vem a ser? Pode passar o próximo slide. Pode passar mais um pouco. As igrejas são mistura de treliça e videira. Pode passar mais um. As igrejas são mistura de treliça e videira. O que é a treliça? É a estrutura, a infraestrutura da igreja para se obter, nutrir e manter a membresia. O que é a treliça?
E aqui, irmãos, eu quero deixar algo muito claro. Eu li esse livro, A Treliça e a Videira. Eu vi 2 cursos relacionados a ele. E eu estou lendo o segundo livro, que é a continuação, o Projeto Videira, que é a continuação desse livro. E na continuação, os autores deixam uma coisa bastante clara. Quando nós falamos de treliça e videira, não significa que a infraestrutura da igreja e as programações, os ensaios, aquilo que configura a treliça, não significa que não seja importante. É de suma importância que a igreja tenha uma boa infraestrutura, que a igreja tenha boas programações, que a igreja tenha o suporte. Nós não estamos aqui para desvalorizar o suporte, pelo contrário. Você está sentado nessa poltrona confortável, no ar-condicionado, vendo aqui o ensino sendo projetado pelo Data Show. Tudo isso é muito importante. Eu não estou aqui para dizer que não é. Mas qual que é a ideia que nós queremos transmitir? Que, na verdade, tudo isso é muito importante. Só não é mais importante que as pessoas. Tudo isso é fundamental. Só não é mais importante do que as pessoas. Porque sem as pessoas nada disso faz sentido. Então qual que é a ideia da treliça e da videira? É nós entendermos que a igreja, ela lida com gente. Que a nossa especialidade é lidar com gente. Então a treliça, o suporte, ele é muito importante. Só que as pessoas, pode passar, as pessoas são mais importantes do que a treliça. O que é a videira? É a membresia. São as pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo Jesus. Eu estou lendo um livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, que eu inclusive recomendo, especialmente para quem está lá no nosso departamento. O pastor Jonas Madureira, ele fala do discipulado sobre 2 vieses. O viés de nós sermos discípulos de Cristo e o viés de nós fazermos discípulos. Agora, uma fala do pastor Jonas Madureira me chamou muita atenção, porque ele fala que o método de Jesus são as pessoas. Isso me chamou a atenção. Ele diz que, na verdade, muitas pessoas eles criam métodos de crescimento de igreja, marketing de crescimento de igreja, e se a gente observar, parece que vão surgindo métodos, e cada vez também metodologia nova, e sempre há uma intenção de crescer através de métodos. E o pastor Jonas Madureira fala que o método de Jesus são as pessoas. Por quê? Porque Cristo investiu em pessoas para fazer que aquelas pessoas investissem em mais pessoas, que investiriam em mais pessoas, que investiriam em mais pessoas, e assim o reino crescia. Porque quando eu invisto em alguém, ele vai investir em mais alguém. E quando eu invisto em alguém, ele vai investir em mais alguém. Então, por isso, Jesus escolhe 12 pessoas, investe a vida dele naquelas 12 pessoas, porque discipulado é vida sendo investida na vida. É o investimento, irmão. O discipulado é eu investir a minha vida em mais alguém, que é o que Jesus fez. Só que qual que é o resultado? O resultado é que aquela pessoa que recebe o investimento, ele vai investir o que ele recebeu em mais pessoas. E assim o reino cresceu e assim chegou até nós. Então, qual foi o método de Cristo? O método de Cristo são as pessoas. É nós olharmos um para o outro e entender que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos instruir uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, admoestar uns aos outros. É o que a Bíblia fala. O ferro com o ferro se afia. E discipulado, irmão, nem sempre ele é prazeroso. Porque quando o ferro está afiando o ferro, às vezes sai lasca. Sai ou não sai? Sai. Porque o discipulado vai envolver muitas vezes eu falar para o irmão que ele está errado. Vai envolver eu dizer, irmão, não é aqui, o caminho não é esse. O caminho é esse aqui. E o novo convertido, ou aquele que está sendo discipulado, ele precisa aceitar essa orientação. Nós que estamos discipulando, e quem está sendo discipulado, precisa aceitar essa orientação.
Porque o discipulado existe um momento de confrontar pecado, de falar, irmão, não é Fernando Júnior, irmão, o caminho não é esse, a forma que Jesus quer não é essa, mas investir em pessoa implica em nós falarmos a verdade para a pessoa que está sendo discipulada. A verdade minha? Não, a verdade bíblica, porque o discipulado não é o fazer um outro ciumar, o discipulado é que a pessoa veja Cristo em mim, para que Cristo possa nascer naquela pessoa que está sendo discipulada. O discipulado não é eu reproduzir um outro eu. O discipulado é a pessoa ver Cristo na minha vida e eu fazer com que Cristo seja gerado na vida de quem está sendo discipulado. Amém, irmãos? Pode passar. Então o que é que diz aí? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, ver pessoas convertidas, mudadas, crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Eu quero que os irmãos entendam aqui o que os autores estão falando. Plantar, regar, fertilizar e cuidar. Mas eu quero falar aí sobre o viés bíblico. Porque não é só ganhar. O evangelista Diego tem ministrado para nós o curso para os discipuladores. E o que ele tem nos falado? Que a igreja por muito tempo tem ganhado muito. Mas na mesma proporção que ganha, perde, porque a porta tem ficado aberta. E qual que é o trabalho que nós estamos querendo fazer e já começamos, e com fé em Deus vai continuar? É fechar a porta. Nós queremos ganhar, mas nós queremos manter conosco. Nós queremos ganhar, mas nós queremos que fiquem aqui. Então qual que é o objetivo do discipulado? É que as almas que estão sendo alcançadas por Cristo, elas fiquem conosco. Só que muitas vezes elas só vão ficar com a gente se nós ajudarmos. Porque o novo convertido, um livro que o evangelista Diego me passou, dentro das 72 horas após a conversão, é um período crucial na vida do novo convertido. Ele sofre ataque de todo tipo, irmão. Ele sofre ataque para sair da igreja, ele sofre muitas vezes ataque dentro de casa, preconceito, dúvidas. O inimigo, ele tenta, nas 72 horas, tirar aquela semente que foi plantada no coração do novo convertido. Qual que é o papel da igreja? Não vai tirar, a semente vai ficar aí. E nós vamos ajudar que a semente fique plantada, que ela venha crescer. E nós vamos regar, vamos fertilizar. Agora, sabendo de uma coisa, como o apóstolo Paulo falou, um planta, o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então o discipulado, ele é dependência total da pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que muitas vezes o discipulado é desafiador? Porque não sou eu, não é o evangelista Diego, não são os discipuladores que dão crescimento, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um papel importante, que é fazermos a nossa parte, ensinando, sendo exemplo, ajudando. Porém, o discipulado requer muita oração por quem está sendo discipulado, muita oração pelo projeto e dependência total do Espírito Santo de Deus. Porque não é uma tarefa fácil. E por que não é uma tarefa fácil, irmãos? Porque, primeiro, você vai ter que dispor do seu tempo. Nós vamos ter que dispor do nosso tempo. Eu estava vendo o testemunho de Fernando Júnior aí, ele falou para nós aqui, que ele está orando mais porque ele está discipulando do que por ele mesmo. E isso acontece. Quando você está discipulando alguém, que você começa a pegar um carinho por quem você está discipulando, você começa a se preocupar com aquela pessoa, pensar, meu Deus, por que não veio para a igreja? Não é assim? Os que estão discipulando aí não é assim? Por que não veio para a igreja? O que está acontecendo com aquela pessoa? E eu fico insistindo com ele, gente, manda mensagem, vai atrás, chama para EBD, eu estou lá cutucando, chama, vai atrás. Não sei se eles acham bom não, mas eu estou cutucando eles, os discipuladores. Por quê? Porque nós temos que fazer essa tarefa. Porque nós somos, eu estou tentando lembrar o nome dele, gente, me ajuda aí, o filho do pastor, aquele do Jesus Copo, como é que é o nome dele? Me ajuda aí, Giovana. Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves estava falando com quem ele estava discipulando lá e falou assim, gente, o discipulado é a materialização de Cristo para o próximo. Por quê? Nós não vemos Cristo em pessoa. Mas o discipulado é alguém apontar para mim, apontar para você e falar, você é a materialização de Cristo. Eu não estou vendo Cristo, mas o Cristo que está na tua vida é que vai me ajudar.
É o Cristo que está na tua vida, é que vai me convencer. O Cristo que está na tua vida é que vai me fazer andar. Então, o discipulado é a materialização de Cristo para as pessoas que estão nos vendo. Pode passar. Igrejas precisam de alguma estrutura, apoio para a obra. À medida que o ministério cresce, a treliça também precisa de atenção. Gerência, finanças, infraestrutura, organização. Nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis. Volto a dizer, a igreja precisa de infraestrutura. Eu não estou aqui para desvalorizar, pelo contrário. É como diz o autor do livro, bons obreiros de treliça são inestimáveis. A igreja precisa de boas pessoas para gerenciar, boas pessoas para cuidar da infraestrutura, boas pessoas para ajudar no suporte. Então, qual que é a tônica do livro? Não é desvalorizar a treliça, é dizer que a treliça tem valor, e muito. Ela só não é mais importante que as pessoas. Os bancos que nós estamos sentando têm valor, o ar-condicionado tem valor, o data show que foi comprado, o tanto que é bom. Nós estamos aqui com o Ministério Dínamos e eles projetando a música para a gente cantar. É bom, não é, irmãos? É maravilhoso. Isso tudo é muito bom. Só não é mais importante que as pessoas. Porque você pode projetar uma música aqui, se não tiver gente para cantar, não adianta nada. Então a treliça ela é fundamental. Só que as pessoas são muito mais importantes do que a infraestrutura. Pode passar. Aqui está mostrando aqui, irmãos, o trabalho. Eu estou até com um negocinho aqui. O trabalho da treliça. O que é a treliça? Ele está falando aí, cargos, ensaios, atividades, reuniões, programas, comissões. Onde é que está a videira aqui? Sufocada. A videira está sufocada. Por quê? Qual que é a ideia do livro? É que muitas vezes, apesar da treliça ser muito importante, ela sufoca a videira. Muito cargo, muitas atividades. Irmão, vamos ser sinceros, para a gente achar um tempo aqui, para evangelizar, para discipular. É porque o pastor Lindomar, como eu disse, ele está dando apoio irrestrito a nós. Tanto é que ele já tirou a sexta-feira e deu para a gente evangelizar. Agora, veja de um modo geral, o tanto que é difícil as igrejas acharem tempo para poder fazer um discipulado evangélico. Por quê? Porque a treliça sufoca a videira. É muita programação, é muito cargo, é muita reunião. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? É reunião demais, programa demais, comissão demais. Você fala com o irmão, irmão, você pode fazer. Irmão, eu fui contar a experiência aqui. Nós estamos fazendo toda sexta-feira, nós estamos lá no Centro Terapêutico Renovar, fazendo uma reunião evangelística lá com os irmãos, que estão em recuperação de drogas e álcool. Para achar alguém para ministrar lá, às vezes não é fácil. Você fala com um, não tem ensaio. Você fala com o outro, não tem não sei o quê. Você fala com o outro, não tem não sei o quê. A gente estava querendo marcar, e aqui eu não estou criticando não, tá? Estou só falando um fato, uma constatação. A gente estava querendo marcar o nosso culto dos ministros e presbíteros. E eu falando no grupo, gente, bora marcar. Irmãos, que dificuldade. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a obra da treliça, ela sufoca a videira. E o que é mais importante? Buscar alguém que está lá fora e trazer para o reino? Ou uma programação a mais, um cargo a mais? Essa é a tônica do livro. A tônica do livro é essa, que nós temos que entender que as pessoas que vão se perdendo, elas são mais importantes do que qualquer coisa para nós que somos a igreja. Alguém que está lá fora, que precisa de um conselho. Irmão, você já pensou, alguém, eu não vou ser dramático não, tá? Mas vou ser realista. Eu tenho uma situação na minha vida que me marcou. Eu tenho um colega meu de trabalho que ele se suicidou. E quando ele se suicidou, eu trabalho com algumas pessoas evangélicas lá no meu serviço. Até uns falaram que vinha, eu não estou vendo eles aqui não. A Gislaine falou que vinha, enfim. Eu trabalho com algumas pessoas evangélicas lá no meu serviço. E aí, quando o nosso colega se suicidou, deu aquele baque. Tem um colega nosso lá que chorou demais, que trabalhava diretamente com ele na contabilidade. Chorou demais, chorou, a gente tudo muito emocionado. Só que a gente que foi...
A gente que é crente, nós nos reunimos, os crentes do serviço, nós nos reunimos lá. Foi até uma reunião natural, porque crente, parece que crente vai se chegando nesses momentos que a gente se acha, né, Sueli? Então nós nos reunimos lá e começamos a nos questionar, onde é que a gente errou? O nosso questionamento era esse, o que é que a gente podia ter feito de diferente? Nós questionamos isso, o que é que nós poderíamos ter feito a mais? Porque uma pessoa que estava com a gente, convivendo com a gente, e nós falhamos, irmão. Você fala assim, mas não falhou porque não estava no seu controle. Realmente não estava, mas quando você percebe, não sei se você já teve essa experiência. Eu é a segunda pessoa que está perto de mim que morre. Eu tive uma colega de aula também que morreu, mas essa, graças a Deus, o dia antes dela morrer, ela estava lá em casa, até entreguei um panfleto para ela, evangelístico. Mas esse outro colega, eu fiquei me questionando onde é que eu errei. O que é que eu poderia ter feito mais? Porque essa é a obra da igreja. É ver as pessoas que estão se perdendo, e não é lá na África, não é lá na Europa, não é do lado do meu serviço, é o seu vizinho, é na tua casa, é o teu parente. O nosso ID, irmão, não é ir lá para a África, para esses lugares longe, não. O nosso ID é aqui, é perto de nós. Então entenda, qual que é a proposta do livro? É entender que a obra da treliça é muito importante, só que ela pode sufocar a videira. E o que é a videira aqui? São as pessoas. E cuidar de pessoas é a obra mais importante da igreja. Pode ir o próximo aí, irmão. O que é que ele está falando aqui? O trabalho de videira deve predominar sobre a treliça, sob pena de sacrificar a videira. Irmãos, volto a dizer, eu quero ser muito tranquilo aqui, eu não quero que ninguém se sinta nem julgado, nem criticado, até porque eu estou falando de nós. Sejamos realistas. Quantas pessoas, setor união, vou falar de fora não, vou falar de nós. Quantas pessoas se converteram na nossa igreja que não estão mais aqui? Sejamos realistas. É muita gente ou não é? É muita gente. O pastor Lindomar falou uns 500. Existe um percentual, o Diego me ajuda nisso aí, que parece que uma igreja que não discipula, o percentual de crentes que fica parece que é 16%, né, Diego? Irmãos, uma igreja que não discipula, os convertidos, apenas 16% ficam na igreja. %16%. O que quer dizer isso? De 10, um e o braço do outro. É muito pouco, irmão. A gente não pode se satisfazer em ser uma igreja que ganha alma. Não, nós ganhamos alma. Mas o que Jesus Cristo nos fala para fazer não é apenas ganhar alma. Aí é que está o nosso equívoco. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos. A igreja não está aqui apenas para ganhar, a igreja está aqui para fazer discípulo, para manter. Nós estamos aqui para ganhar, para cuidar e para manter, para que fique aqui. Então essa realidade precisa mudar. Nós não podemos nos contentar e ganhar 10 e ficar só um. Nós temos que ganhar 10 e ficar 10. Se sair um, que sai, porque não pode ficar de jeito nenhum. Claro, irmão, eu sei que não depende de nós, eu até conversei com o Fernando Júnior sobre isso. Não depende só de nós, existem várias variáveis aí. Mas o que nós podemos fazer para poder manter aqui, nós vamos fazer. Agora, deixa eu falar para vocês, existem várias formas de nós fazermos isso. Existem várias formas de discipulado. Lá na igreja do pastor Douglas Gonçalves, lá no Jesus Cop, ele não tem esse discipulado 1 a 1, porque o discipulado 1 a 1 é que a igreja matriz está tentando fazer. É que todo mundo é discipulado. Tanto o novo convertido, como sem ser novo convertido. Eu tenho falado com os irmãos que nós não temos ainda condição de fazer isso agora. Nós temos que começar do começo. E o começo para nós é cuidar dos novos convertidos. Então o que acontece? Mas nós queremos chegar lá. Se Deus nos ajudar, nós vamos um dia todo mundo ser discipulado. Um discipulando o outro. Mas o que acontece?
a estratégia que mais mantém pessoas na igreja não é pequenos grupos. Não é isso, evangelista? Pequenos grupos mantém muito, mas a que mais mantém é o discipulado individual. Essa é a estratégia que mais mantém pessoas na igreja. Por quê? Porque o pastor Abe Uber fala que um culto de domingo é como se você pegasse um monte de garrafa, espalhasse no lugar e colocasse uma gota em cada garrafa. Esse é um culto de domingo à noite. O pastor está pregando, alguém está pregando aqui, uma gota está caindo em cada garrafa. O discipulado é você pegar uma garrafa só, pegar todo o líquido e colocar numa garrafa só. Então aquelas gotas que estão caindo no culto de domingo, até encher vai demorar um monte. Agora você pegar uma garrafa sozinha e falar, agora eu vou te encher. Você pega ela sozinha e fala, pega. Você enche ela todinha. Porque você vai dar prioridade e exclusividade para aquela pessoa. Então o que mais mantém pessoas na igreja é o discipulado pessoal. Por isso que eu estou trazendo esse entendimento para a igreja, porque a nossa intenção, eu tenho trocado muita ideia com o evangelista Diego, que é um negócio que nasceu no coração dele, acho que antes de nascer no meu. Um negócio que o Diego já tinha isso há muito tempo, ele sempre conversava disso comigo, e graças a Deus parece que está dando certo, evangelista. E o que nós temos conversado? É que nós queremos uma igreja inteira treinada para discipular. É a nossa intenção. Nós vamos terminar uma turma e já vamos começar outra turma. Esse vai ser um curso, irmão, que não vai acabar. Nós começamos já uma turma, eles são uma cobaia. Mas são cobaias boas. Nós começamos uma turma aí, e quando terminar, vocês vão pegar um negócio mais refinado. Vocês que não estão fazendo o curso, dê glória a Deus. Vocês vão pegar um negócio mais refinado. Mas o que acontece? Nós queremos uma igreja treinada para discipular. Só que tem uma coisa. Esse nosso trabalho, eu tenho conversado com o pastor José, o Anderson, pastor Ataxerxes, ele tem uma particularidade. É preciso voluntariedade. Tem que ser quem quer. Nós não podemos obrigar ninguém, irmãos, a fazer esse trabalho, porque não dá certo. Nós não podemos trabalhar com quem não quer. Se a pessoa mostrar resistência, para nós é um prejuízo. Mas não tem como ser diferente. Nós precisamos trabalhar com quem entende a proposta e com quem quer fazer parte desse processo. Então, por isso que eu estou trazendo o assunto para a igreja, para que você entenda a importância, para que você queira participar, para quando eu chegar em você e falar, irmão, tem uma pessoa para ser discipulada lá, né, Camila, que é o teu perfil. Aí você vai ficar meio assim e falar, vai. Sabe qual é a experiência que nós temos tido, irmão, nós que começamos a fazer esse trabalho? Parece que é um bicho de 7 cabeças. São duas. A primeiro momento parece que a gente sabe muito. E quando você começa, você vê que você não sabe tanto quanto você imaginava. Porque o material do discipulado dele é básico. Ele é simples. Então você vai discipular, né, irmão James? Você pensa assim, não, isso aqui é tranquilo. Só que você começa a perceber que não é tão fácil quanto você imaginava. Só que tem um outro lado. Às vezes parece que é muito difícil, mas não é também tão difícil quanto você imaginava. E tem um negócio, quando você começa, você percebe que o primeiro pode até ser um pouquinho complicado, mas o segundo já vai ser muito mais, apesar de que cada um tem as suas características, mas a segunda vai ser muito mais fácil do que a primeira. E eu tenho certeza, irmão, que qualquer um crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que começa a trabalhar dessa forma, se apaixona. Verdade ou mentira? Se apaixona. Fica muito mais crente, não tem jeito, porque essa é a obra de Cristo. Próximo slide, irmão. Quando a igreja está nessa condição, então há toda a chance que a videira fique parecendo cansada. As folhas são menos verdes, as folhas são menos abundantes, e já faz algum tempo que não se vê novo broto. Quando a igreja trabalha valorizando só a treliça, não tem novo convertido. Não tem salvação de alma. Uma igreja que não valoriza pessoas não tem salvação de almas. Nós podemos dar glórias a Deus, que a nossa igreja está tendo salvação de alma quase todo culto ultimamente, irmãos. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão?
A nossa igreja está tendo salvação de almas quase todo culto ultimamente. Salvação, reconciliação. Irmãos, pessoas querendo congregar com a gente. Eu estou aí pensando em... Os irmãos lá do meu departamento sabem que a minha cabeça não para, ela fica girando. Eu começo a endoidar eles. Graças a Deus que agora parou mais, né? Mas eu já estou com uma coisa nova para trazer para a igreja. Está no meu coração criar no meu departamento, que já tem um monte de coisa, um ministério de acolhimento. Porque nós precisamos acolher as pessoas que estão chegando, irmão. Nós precisamos acolher as pessoas que querem congregar com a gente. Eu acho que é inadmissível alguém dizer assim, eu quero congregar no setor União, e ninguém falar nada para essa pessoa, irmão. Não pode. Pode, irmão? A pessoa chegar na nossa igreja, dizer que quer congregar com a gente, ela sai, entra, sai, e ninguém fala nada com essa pessoa. Está certo isso? Está errado. Não está bom, não. Então, por isso que eu quero criar um ministério de acolhimento, assim que der também. Não quero deixar os meus colaboradores malucos também não, que a gente já está fazendo coisa demais. Mas é um negócio que está no meu coração. A gente precisa olhar para as pessoas que querem estar aqui. Por que vocês viram o nosso grupo lá com pessoas chegando? Eu falei com meus colaboradores do departamento, eu falei, gente, eu estou notando que a gente está cometendo uma falha. Nós não estamos colocando os novos convertidos no nosso grupo. E eles precisam estar para acompanhar as programações da nossa igreja. Eles precisam se sentir parte. Eles precisam entender que a nossa igreja está recebendo eles de braços abertos. Então, se a pessoa manifesta o desejo de estar na nossa igreja, nós temos que abrir os braços e falar, vem, faça parte. Inclusive, irmãos, um apelo que eu quero fazer aqui aos líderes de departamento, líder de jovem, líder de senhora, líder de senhores, de adolescentes. Se você vê que está chegando alguém novo convertido, por favor, acolha essa pessoa no seu departamento. Traga ela para perto de você, as senhoras, tragam as senhoras para perto. Porque não dá para a gente que está no departamento de evangelismo e fazendo todo esse trabalho. Então nós contamos, eu tenho falado aqui, contamos com os departamentos, irmão. Vocês para nós são importantíssimos. Então esse acolhimento ele é importante. Próximo slide, irmão. O pastor continua trabalhando intensamente, sentindo-se sobrecarregado, pouco apreciado. Isso aqui, quem falou foi quem fez o slide aqui, tá? E desencorajado pelo fato de que essa obra fiel a cada domingo parece não produzir fruto. Quando o pastor trabalha sozinho, ele fica sobrecarregado. O pastor tem que visitar, tem que discipular, tem que ver como é que está a conta da igreja, tem que ver como... Ele fica sobrecarregado. Por quê? Porque a obra de fazer discípulos não é apenas do pastor. A obra é da igreja toda, aleluia, irmãos. Todos nós temos condição de discipular, todo crente maduro tem condição de discipular. Se você não é um novo convertido, você é um discipulador em potencial. Ah, mas eu sou adolescente, é um discipulador. Ah, mas eu sou jovem, é um discipulador. Ah, mas eu sou uma senhora. Irmão, para você ter ideia, teve um novo convertido na nossa igreja aqui, que ele já tem uma certa idade. Eu não sei se ele é um novo convertido ou reconciliou. Ele já tem uma certa idade. Eu olhei no meu grupo lá e falei, quem? Eu lembrei do irmão Josimar. Eu falei, eu tenho o irmão Josimar lá, que já tem uma idade compatível com a dele, e ele que vai discipular. Por quê? Porque existe um perfil aproximado de quem vai ser discipulado. Então não tem esse negócio, eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou esse demais, não. Irmão, nós contamos com todas as pessoas, porque cada um tem uma maneira. Por exemplo, quem já tem mais experiência, consegue conversar com quem tem mais experiência. E quem está passando o dilema da adolescência, um adolescente maduro, ele consegue falar com quem está sendo discipulado. Alguém vai falar assim, se o mamãe é jovem demais, é nada, irmão. Esses adolescentes da nossa igreja, deixa eu falar uma palavra para vocês, valorizem os adolescentes da nossa igreja. Eles fazem coisas aí que às vezes nós nem fazemos. Claro, eu estou falando isso, mas eles têm que estar debaixo de submissão. Não quero que eles também enchem de marra bola aí, mas eu quero valorizar eles. Eles fazem muitas coisas. Então, os adolescentes da nossa igreja são muito dinâmicos. Os jovens são muito dinâmicos. Então, qualquer um, eles podem ser discipuladores. Claro que, repito, debaixo de submissão, debaixo de orientação, debaixo de autoridade.
Porque também eu não posso pensar, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. Não. É debaixo de uma orientação. Amém? Próximo slide. De fato, se sente muitas vezes que gostaria de fazer mais para ajudar, incentivar, está falando do pastor. Obra de videira, obra de regar, plantar, ajudar pessoas a crescerem em Cristo. Mais um. A verdade triste é que recai sobre ele a organização da maior parte da obra de treliça. Aqui, obra de treliça. O que o pastor tem que fazer? Hall de membros, olha lá. Hall de membros, propriedade, questão de prédio, comissões, finanças, orçamento, supervisionar o escritório da igreja, planejar, administrar evento. Não há tempo suficiente. Irmão, teve um tempo aí atrás que tinha um monte de pastor que estava sufocado, irmão. Por quê? A obra da treliça, o pastor tem que estar de olho. Não tem como. Você vai falar, não, o pastor tem que estar, porque a treliça, o pastor, por isso que o pastor Lindomar está comprando um retroprojetor para nós. Porque ele tem que estar de olho. Então o que é que ele precisa? De nós para ajudar na obra de videira. Nós para ajudar, claro, ele precisa de obreiros para a obra de treliça, mas precisa de obreiros para a obra de videira. Ele precisa da igreja para a obra de videira. Ele precisa de você para ajudar na obra de videira. Ele precisa de você para conversar com o irmão, conversar com a irmã, ver como a pessoa está, apertar na mão de alguém. A gente teve uma experiência, a Simone estava me falando. Depois que eu cito o nome dela aqui, chego em casa lá, eu fico fazendo graça com ela. Não sei até teu nome. A gente participou de uma experiência ontem. E tinha um rapaz lá no projeto Barulho dos Bons, e ela estava falando que teve um momento lá que foi o momento do abraço. Ministraram lá e teve a hora do abraço lá. E a Simone estava falando que tinha um menino lá, que ela abraçou, esse menino tremia tanto, né, Simone? Tremia, diz que a lágrima do menino pingando em cima dela, o menino tremendo, chorando em cima da Simone. E ela contou isso, depois parece que a informação de que ele sofre de ansiedade. Irmão, um abraço que você dá em alguém que sofre de ansiedade faz toda a diferença. Você pegar um adolescente, um jovem que está na igreja aqui, que a gente não conhece a realidade dela. Então, às vezes, um abraço que você dá em alguém, no jovem, no adolescente, que está passando por dilema na casa dele, você não sabe o quê, ou alguém que sofre de ansiedade e não quer se abrir, você vai lá, não precisa falar nada, você abraça. Claro, irmão, não precisa dizer, com decência, com ordem, aquele abraço de irmão. Abraço de irmão, de crente. Você vai lá, abraça, faz toda a diferença. Isso já é uma obra de videira. Nós vermos que uma pessoa precisa de nós. Pois o próximo slide, irmão, porque tem muito slide aí. Porque a obra de treliça predomina sobre a videira? Pode ir lá. A obra de videira é pessoal e exige muita oração. Meu Deus. A obra de videira, ela é pessoal e exige muita oração. Nós precisamos depender do Espírito Santo para fazer a obra de videira. Porque nós não fazemos na carne, nós fazemos na dependência do Espírito Santo. Exige que dependamos de Deus e abramos a boca para falar a palavra de Deus de alguma maneira para outras pessoas. A obra de videira requer comunicar. Eu vou ser um multiplicador da palavra, tenho que abrir a boca. É muito mais cômodo a gente ficar no banco, é ou não é? Fala a verdade para mim. É mais cômodo ou não é? Ainda mais no ar-condicionado e na poltrona, irmão. Mas é bom. Agora, quando a gente tem que levantar e falar para o novo convertido, ei, você se converteu, mas a partir de agora eu quero apresentar quem Jesus vai ser na tua vida. Aí, primeira coisa, é você falar para o novo convertido, olha para mim, porque Jesus está em mim. Outra coisa, eu quero formar Jesus na sua vida. Eu quero ajudar a formar Jesus em você. O pastor Douglas Gonçalves, que é um dos que eu vejo mais falar de discipulado, ele fala que discipula um rapaz, o Arthur, e ele diz assim, olha, o verdadeiro discipulado muitas vezes não acontece, não é quando você está reunido com o discípulo. Ele diz que o discípulo dele, o verdadeiro discipulado era quando ele pegava o discípulo dele e levava para as viagens. Porque ali ele vai ver como é que ele é no trânsito. Ali ele vai ver como é que ele é quando alguma coisa dá errado. Porque, irmão, eu estou convencido de uma coisa, eu quero passar isso para você.
qualquer um que deseja ser cristão e permanecer cristão, eu estou convencido que congregar é fundamental. Mas o ser cristão se faz no dia a dia. É no devocional diário, é na oração diária. Não tem outra receita, irmãos. Vai por mim. Ser cristão é no dia a dia, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com os irmãos. Não tem como ser cristão se não for no dia a dia. Por isso que nós temos que dar oportunidade de as pessoas nos verem como nós somos como cristãos. Ah, vai ver erro? Vai. Vai ver um monte, que a gente não é perfeito. Agora eles têm que ver pessoas imperfeitas querendo seguir Jesus. Pessoas imperfeitas fazendo o que Jesus fazia, orando, se submetendo. Irmão, Jesus, ele foi a pessoa que mais orou na Bíblia. Ele não orava quando ele ia só na sinagoga, ele orava todo dia, irmão. Orações cumpridas. Ele falou para o discípulo: você não consegue orar nem uma hora. E nós? Estamos orando quanto tempo por dia? Mais um aí, irmão. A obra de treliça também parece mais impressionante que a obra de videira. É mais visível, estrutural, podemos apontar alguma coisa tangível e dizer que fazemos algo. Só para você entender. O que é obra de treliça? Eu fazer grandes shows, grandes espetáculos, grandes movimentos. Aparece. E o povo fala: oh meu Deus, que coisa grande, olha lá que show. Aí as pessoas vêm e se convertem aqui, 30, 40, 50. Quantas ficam na igreja? A gente faz um grande show, um grande espetáculo, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que aparece e vem aquele tanto de gente que se converte. Quantas permanecem na igreja? Porque a treliça, ela é impressionante. Quem está vendo de fora fala: meu Deus, que igreja. Mas quantas ficam, irmão? Então a obra de treliça, ela é melhor também por isso. Grandes estruturas e grande coisa e tal, aquela coisa, muita gente. Só que a questão é permanecer. Mais um slide. A concentração na obra de treliça deriva de uma visão institucional do ministério cristão. É muito possível igrejas se darem totalmente à manutenção de sua instituição. Mais um, por favor. Isso tende a acontecer especialmente quando ficamos mais velhos e começamos a ficar cansados da obra de videira, assumimos mais e mais responsabilidade organizacional. A gente vai ficando mais velho e vai falando assim: não, evangelizar não é para mim, discipular não é para mim. Olha lá o Silmar, já veio com o negócio de evangelismo de novo. Olha lá o Silmar querendo marcar culto evangelístico. Não, isso aí não é para mim não, eu quero ficar na igreja. Irmão, vamos nos envolver. A minha participação nesse estudo de quarta-feira vai ser um convite toda quarta-feira. Eu quero vocês junto com a gente. Eu quero vocês envolvidos junto com a gente. Eu quero vocês evangelizando. Eu quero todos nós evangelizando, todos nós participando. Então o convite para nós é: vamos nos envolver. Vamos abraçar essa visão, que essa visão ela não é minha, eu já falei. É a visão do campo. E a visão do nosso pastor. Tanto é que ele está dando muito apoio para nós aí. Próximo. William Carey, ele publicou um pequeno livro intitulado Inquirição sobre obrigações de cristãos usarem meios para a conversão de pagão. Pode ir. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo. Eu estarei sempre com vocês. Mais um. Então, o que é a grande comissão? A grande comissão não é apenas ganhar a alma. É fazer, fala comigo, irmão. A grande comissão é fazer discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Não é só ganhar, é fazer discípulos. Como? Batizando, indo, ensinando. Então a gente tem que ganhar, mas tem que ensinar. Nós temos que ir, mas temos que batizar. Então não é só ganhar. É ganhar, é ensinar, é cuidar. E como é que nós fazemos isso? Como nós estamos treinando os discipuladores. Alguém se converteu na nossa igreja, nós destacamos um discipulador. Eu espero você domingo à noite. Eu espero você na escola dominical. Está tudo bem com você? O que está acontecendo?
É assim ou não é, discipuladores que estão aí? É assim ou não é que nós estamos fazendo? Nós temos aí o Diego, a Daiane, a Simone, o Fernando Júnior, que Elane, algumas pessoas estão discipulando. É assim que nós estamos fazendo. Eu espero você na EBD dos novos convertidos, eu espero você domingo à noite, está tudo bem com você? Eu quero te visitar para nós começarmos o nosso discipulado. Eu quero te visitar para darmos as lições do discipulado. Então é assim que nós estamos fazendo, irmãos. É pegando os novos convertidos, abraçando e falando, eu quero você com a gente, junto conosco, com a nossa igreja. Então, essa é a visão que nós estamos adotando. Mais um. Batizando, próximo. Ensinando e indo. Irmãos, só sobre isso aqui, volta aqui só um pouquinho, irmão. Indo. O ID, segundo os grandes entendedores sobre o evangelismo discipulado, ele está no gerúndio aqui. Eu não sou, acho que meu português está correto, né? Depois que eu virei do direito aqui, faz tempo que não mexo com português, bem que eu fechei no vestibular, tá? Eu era bom em português, fechei. Mas eu acho que é o gerúndio aqui, né, Camilo? Teu pai é professor, eu acho. Por quê? Porque é uma coisa que não para. Não é simplesmente ir e continuar indo. É o que Jesus fazia. Jesus chegava numa aldeia, ele falava, não, agora eu completei a missão. Era assim? Ele chegava, não, aqui eu fiz, mas tem mais um lugar para eu ir. Jesus chegava, não, aqui tem demoniado, eu vou expulsar. Jesus chegava, aqui tem doente, eu vou curar. Jesus chegava, aqui tem possesso, eu vou libertar. Jesus chegava, aqui tem Zaqueu, eu vou conversar com Zaqueu, ele vai se converter. Jesus chegava, aqui tem Nicodemos, eu vou ensinar. Então Jesus, ele ia até onde as pessoas estavam, irmão. Zaqueu estava lá em cima do pé de quê? Que é aquilo? Figueira brava. Zaqueu, desce depressa que eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, foi Jesus que falou, Zaqueu, se organiza que eu vou chegar. Então nós precisamos ter essa ousadia, essa visão. Por isso que nós estamos falando para os discipuladores. Alguém se converteu, o primeiro passo é nosso, irmão. Nós não vamos esperar um novo convertido chegar para nós e falar, ei, que dia que tem culto na igreja? Não, senhor. Nós vamos chegar no novo convertido e falar, ei, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, e para o que você precisar eu estou aqui. O primeiro passo quem vai dar seremos nós. Eu espero que você abrace essa visão. Se você vê um novo convertido, alguém que está chegando aqui, não deixa essa pessoa ficar, irmão, sem ninguém para falar com ela. Eu sei que nós temos cada um a sua personalidade, alguém é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Só que a gente precisa quebrar paradigmas. E em nome de Jesus, nós vamos quebrar paradigmas aqui no setor União. Nós vamos quebrar paradigmas aqui. A gente precisa aprender a se comunicar mais aqui na nossa igreja, irmão. Às vezes aqui vai só uma fala, tá? Não estou criticando ninguém não, é só uma fala. Às vezes eu vejo grupos que alguém fala alguma coisa, fica dias e dias sem ninguém nem responder. Nós temos que nos comunicar uns com os outros, irmão. Comunicar faz parte, né? De ser crente não é de ser gente. É de ser pessoa. A comunicação é de ser humano. A gente fala no grupo lá, fala. Eu normalmente respondo ligeiro quem fala comigo em grupo. Se eu puder, eu falo rápido. Agora eu falo alguma coisa, fica lá dias e dias. Como se ninguém tivesse falado nada. Como se o que foi falado não tivesse importância. Não é assim, irmão. Nós temos que nos comunicar, nós temos que... Até porque a palavra de Deus diz o quê? Comunicai com os santos as suas necessidades. O irmão está passando uma luta lá sozinho. Ninguém me ajuda, meu Deus, ninguém me visita. Está me gravando aqui, não posso nem fazer careta. Ninguém me visita, ninguém me atende, não sei mais o quê. Irmão, como é que vai atender se não abre a boca? Como é que vai ajudar se não... Deixa eu te falar uma coisa poderosa aqui. O evangelista Diego falou um negócio aqui, na última aula que ele deu aqui para os discipuladores, eu vou reproduzir. Que é uma coisa que nós já vimos falando aqui. Uma das coisas mais poderosas do discipulado é a cura. Por quê? Porque o irmão que ele tem alguma dificuldade, algum pecado, vou ser bem direto, o irmão que tem algum pecado, quando ele pede perdão a Deus, Deus perdoa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, Deus perdoa. Porque em Deus está o perdoar. Só que deixa eu te falar uma coisa poderosa. A nossa cura está no outro.
Isso é poderoso. Porque o apóstolo Tiago falou o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Por isso que tem gente que fica o tempo inteiro oprimido, sem graça, porque ele não tem coragem de chegar para alguém e falar: irmão, eu estou com dificuldade na minha vida e eu preciso me abrir com alguém, e esse alguém vai ser você. Pode ser você? Pois é, eu estou passando nessa luta aqui, irmão. Quando abre a boca, que fala a luta que está passando para o irmão. E outra coisa, o que é que nós estamos treinando os discipuladores para fazer? Quem ouve a confissão não vai julgar, não vai ficar com ar de repreensão, não vai ficar atacando, nem condenando. Nós estamos aí para restaurar, nós estamos aí para ser o Jesus na vida de quem está nos ouvindo, nós estamos aí para levantar, nós estamos aí para dizer: ei, você errou, você quer melhorar? Pois eu estou aqui para ministrar o perdão na tua vida. Amém, irmão? Então nós estamos conscientizando os discipuladores disso. Por isso que a igreja toda tem que ser treinada. Porque quando alguém for ouvir uma confissão do irmão, nós não estamos aí para ficar condenando ninguém. Nós estamos aí para restaurar, para dizer: irmão, continua, que vai dar certo. E deixa eu te falar, tem lutas que a pessoa passa muito tempo lutando. A mesma luta. Não se surpreenda. Quem fala isso é o pastor Ebi Uber. O pastor Ebi Uber, ele dá uma palavra dizendo que ele foi discipulado pelo irmão dele. E ele disse que o irmão dele chegou nele e falou assim: meu filho, me fala aí, qual que é a tua luta? O que você está passando de dificuldade? Ele falou: não, meu pecado é esse aqui. O irmão dele ia lá, orava com ele sobre aquele pecado lá. Ele voltava, o irmão dele falava: e aí, aquele pecado? Não é assim o dia que ele fala? Não, estou no mesmo pecado. O irmão dele ia orar, orava pelo aquele mesmo pecado. E aí? Ainda estou com esse mesmo pecado. Só que chegou uma hora que o pastor Ibu falou: gente, eu tenho que criar vergonha. Eu não posso ficar a vida toda no mesmo pecado. Só que o discipulador dele teve a sabedoria de entender que a restauração estava ocorrendo. Sabe por quê, irmão? A libertação, deixa eu te contar para alguns é um segredo, para outros já não é mais. A libertação, ela não é um ato. A libertação, ela é um processo. Ela vai acontecendo de pouco em pouco na vida da pessoa. Irmão, tem gente que você liberta ela de uma situação, e daqui a pouco você liberta ela de uma, aparece outra, liberta de outra, aparece outra. Só que se você... Uma vez eu estava com o Diego ministrando na casa de alguém, ele deu uma palavra lá muito sábia, que foi uma luta por etapas. Eu nem lembro que palavra é, depois tu fala aí. Uma luta que ia vencendo por etapas. E ele falou naquela situação lá, que ele ia lutando, vencia um adversário, mas tinha outro para vencer. E vencia o outro e tinha outro. Então existem lutas que não se vence numa batalha só. São várias batalhas para vencer uma guerra. E o discipulador, ele está também com esse poder na vida dele, de chegar no irmão que está passando, outro falou: irmão, e aí, vamos? Só que nós não podemos ficar julgando. Esse irmão rei nunca se conserta. Esse irmão rei não se conserta mais não. Não é assim não, irmão. Fala: irmão, você quer melhorar? Bora, eu vou contigo até tu ficar de pé. É assim que nós temos que ir. Eu já vou terminar agora, irmãos. Vamos lá, mais um. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Irmãos, prioridade. Prioridade. Eu não preciso te falar que só o que cresce é aquilo que você prioriza. É assim qualquer coisa da tua vida. O que você prioriza é aquilo que cresce. Quero passar num concurso. Se você não priorizar, você não vai passar. É assim ou não é? Quero ser um bom profissional. Se você não priorizar, não fizer cursos, não vai ser. Agora, para nós que somos cristãos, fazer discípulos precisa ser uma prioridade na nossa vida. Nós temos que aprender a priorizar. Mais um, irmão. A ordem é dada pelo menos aos 11, mas aos 11 em seu papel como discípulos. Portanto, eles são paradigmas para todos os discípulos. Cumpre a todos os discípulos de Jesus fazerem de outros aquilo que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. Então a nossa tarefa é essa, é fazer dos outros aquilo que nós mesmos somos. Porque o que eu falei, o método de Jesus era pessoas. Jesus conviveu com pessoas, discipulou pessoas e falou: vai.
Pastor Douglas Gonçalves fala que a igreja, ela não tem o movimento centrípeto, que fica só girando para o meio. A igreja é quem envia, é a igreja que manda, é a igreja que fala, vai, evangeliza, discipula. E qual que é a nossa tarefa? Fazer dos outros aquilo que nós mesmos somos. E aqui está uma responsabilidade muito grande, que está lá no livro, o custo do discipulado. Porque o discipulado tem custo. E qual que é o custo? É eu ser discípulo de Cristo. Porque para eu fazer um discípulo, eu tenho que ser um discípulo. Esse é um custo que nós temos que pagar. Então, o discipulado nos torna mais crentes. Eu quero perguntar para os irmãos que começaram o discipulado, ser discipulador. Você ficou mais crente, sim ou não? Ficou ou não ficou? Fica, irmão. Eu preguei umas armadilhas no povo aí, eu falei, quer ver esse povo virar crente rapidinho? Preguei umas peças aí, falei, vai virar crente ligeiro, vai ficar uns crentes assim, tocha. Eu falei, bora, discipula, anda comigo, bora lá não sei aonde, bora lá não sei aonde. Tem uns que estão virando crente aí, coisa fina, mas aí, o alvo do ministério cristão é muito simples, até certo ponto mensurável. Estamos fazendo, nutrindo o verdadeiro discípulo de Cristo. A igreja sempre tende em direção ao institucionalismo, à secularização. Mais um. O foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo de discipulado. O mandato de fazer discípulos é critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo ou não. Deixa eu só falar disso aqui rapidamente. Uma igreja que está engajada no discipulado é uma igreja que ela troca programação por evangelizar. Pastor Lindomar fez isso. Ele falou, a sexta-feira é para evangelizar. Amém, irmãos? Nós estamos engajados. Graças a Deus. Nada do que eu apresentei, eu me achei até muito ousado. Nada do que eu apresentei para o pastor Lindomar, ele me disse não. Eu acho que ele pensou, o Silmar é doido, porque eu só chegava assim, pastor Lindomar, isso aqui. Eu fiz programação para o ano inteiro, eu falei, bora, ele falou, bora. Pastor Lindomar, sexta-feira, os departamentos, bora. Então nada ele me disse não. Até agora, tudo que eu tenho falado, ele está me dizendo, sim, é claro, irmão, que pode ser que eu tenha uma ideia, porque assim, quem tem muita iniciativa, fracassa. O fracasso é próprio de quem tem iniciativa. Quem não quer ter sucesso em nada, é só não fazer nada, irmão. Agora, quem faz alguma coisa, vai ter hora que vai fracassar. Vai ter hora que ele vai ter que me orientar, falar assim, eu acho que é melhor. Então, esse culto aqui já é uma orientação dele. Por quê? Porque eu falei, pastor, eu imagino a segunda-feira, não foi assim nossa conversa, pastor? Eu imagino a segunda-feira, ele falou assim, eu tenho outra proposta para você. Eu vou te dar uma quarta-feira que é minha. Eu falei, top, eu já estava pensando nisso também. Então, esse culto já é a orientação dele. Eu pensei numa coisa, ele me trouxe outra, eu falei, embora. Então, quer dizer, a nossa igreja, ela está engajada. Agora, o que é que eu preciso? Se o pastor está com a visão, se o campo está com a visão, se nós estamos com a visão, quem precisa ter a visão agora? Adivinha, irmãos? A igreja. Amém? A igreja toda precisa entrar na visão. E é por isso que nós estamos aqui. Porque eu preciso entrar na visão, você precisa entrar na visão, porque essa é a visão do campo e está sendo a visão do nosso pastor. Mas, eu preciso terminar. Estamos fazendo verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso alvo não é fazer membro de igreja, e sim verdadeiros discípulos de Cristo. Nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. Vamos mais. Acabou. Acabou, né? Bem em cima. Graças a Deus. O irmão Irineu, irmãos, está falando o testemunho dele. Ele fala que ele se converteu em 2014 e ninguém se aproximou.
E porque ninguém se aproximou, ele se afastou da igreja. A irmã Márcia está ali balançando a cabeça, ali dando a razão. Eles voltaram em 2016. O que significa isso? Irmãos, o que nós temos conversado nas nossas aulas de discipuladores? Nós não queremos, pelo menos da nossa parte, promover o inchaço na igreja. Longe de nós. Nós não queremos inchaço. Nós não queremos aquela coisa para dizer que tem número. O que eu tenho falado com os nossos irmãos aqui, nós queremos uma igreja sarada. Nós queremos uma igreja discipulada. Nós queremos uma igreja cristã, bíblica, verdadeiramente. Da nossa parte, do nosso departamento, a tarefa que nós temos colocado para os nossos irmãos que estão colaborando conosco é essa. Nós queremos uma igreja sarada. Uma igreja bíblica, que discipula, que evangeliza, que faz seu devocional diário, que faz seu culto doméstico, que está dia após dia querendo crescer nessas áreas. Eu não falei de algumas coisas aqui, por exemplo, o culto doméstico e o devocional, porque não está no slide, mas eu quero só pincelar. Irmãos, se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos fazer um devocional diário. Não existe como abrir mão disso. O pastor Augusto Nicodemos falou o quê? Que ele, Augusto Nicodemos, se ele não fizer um devocional diário, ele enfraquece. Um pastor daquela qualidade enfraquece nós, irmão. Se nós não fizermos um devocional diário, como assim? Faça a leitura da Bíblia, faça uma oração, compra um devocional para você. Existem bons devocionais. Eu pedi para os irmãos comprar devocional aqui, ninguém quis me ajudar até agora, mas quem sabe alguém aparece, né? Eu joguei lá no grupo, gente, me ajuda a comprar devocional para os novos convertidos. Ninguém se apresentou até o momento. Se alguém quiser, está a proposta aí. E outra coisa, esse gancho aqui, já estou finalizando, foi um vídeo que o pastor Lindomar me passou um dia, do pastor José Brandão, que quer falar com vocês. E talvez mude a tua mentalidade, porque mudou a minha. Eu vou dar o meu testemunho pessoal lá de casa. Lá em casa, eu cresci, eu talvez seja fruto, posso falar isso, do culto doméstico. Lá em casa, todo santo dia tinha culto doméstico. Todo santo dia. Sábado, domingo, feriado, todo santo dia. Tem. Até hoje meus pais fazem lá. Eles, né? Meu pai e minha mãe, todo dia, no horário de almoço, fazem culto doméstico. E lá em casa, tínhamos que fazer. A Silmara ia com o bico do tamanho do mundo, eu ia com o olho torcido lá, mas ia. Queria nem saber. Lá em casa, como eu cresci nessa cultura, eu tentei implantar isso. Só que o meu horário com o da Simone e com o das meninas é um trem muito difícil. Então, quer dizer, a gente tentava, tinha dia que a gente fazia o culto doméstico, às vezes pescando assim. A gente falou, que horário? Horário de almoço lá não dá. À noite lá, a gente faz às vezes pescando. E eu vi essa palavra que o pastor Lindomar passou, e eu falei, gente, eu vou usar essa estratégia lá em casa. Às vezes, irmão, não dá para fazer todo dia. O que é que eu falei com a minha esposa, com a Simone? Falei, Simone, é melhor nós escolhermos 1 ou 2 dias da semana e fazermos, do que a gente tentar fazer a semana e não conseguir e não fazer. Nossa conversa foi nesse sentido. Só que até agora, inclusive, até o dia que a gente escolheu, está difícil de fazer. Mas o que é que eu quero falar para os irmãos? Irmão, se está difícil você fazer todo dia, escolha pelo menos um dia da semana e lá na sua casa faça o culto doméstico. Reúne. Essa responsabilidade, irmãos, é mais dos homens do que das mulheres. Mas eu falo lá em casa, gente, se algum dia eu não lembrar, me ajudem. Me ajuda a lembrar, eu falo lá em casa para elas lá. Que só eu de homem, 3 mulheres, né? Me ajuda a lembrar. Agora, o que é que eu quero falar para os irmãos? Eu ainda, como minha cabeça não para nesse negócio aí, eu tenho um monte de projeto lá que eu não comecei ainda. Mas tem um que eu quero fazer. Eu quero fazer o desafio do culto doméstico na nossa congregação. Como é que é? Escolher um dia do mês e todo mundo vai mandar foto do culto doméstico que está fazendo. Por que eu não fiz ainda? Porque eu não fiz o culto doméstico. E eu não posso fazer aquilo que eu não fiz. Eu olhei para Simone, eu falei, Simone, eu só posso fazer quando a gente firmar. Quando eu firmar, eu não vou ser hipócrita, irmão, cobrar dos irmãos que eu não estou fazendo, não faz sentido. Mas quando eu firmar bem direitinho, irmão, não vai demorar não, eu vou lançar esse desafio lá no nosso grupo. Todo mundo mandar foto do culto doméstico que está fazendo. É para pegar no pé dos irmãos? Não. É para desenvolver uma cultura.
E a cultura, ela não desenvolve do dia para a noite, ela desenvolve devagar. Vocês me vê todo domingo mandando aquele negocinho lá do Mais Um para Cristo e vou continuar mandando. Até virar cultura na nossa igreja, até virar cultura de mandar convidar visitante. Seu Zé Cirilo me abordou ali domingo passado, acho que foi domingo passado, depois da EBD, né, seu Zé? Seu Zé chegou para mim e falou assim, mas que tanto de repetição no livro de Levítico. E parece que eu estou lendo o Diego falou a mesma coisa ali. Que tanto de repetição. Eu falei, seu Zé, isso é uma estratégia de aprendizado. Uma estratégia de aprendizado de Deus e dos apóstolos. Quem é da pedagogia sabe que uma das melhores formas de aprender é a repetição. Irmãos, a repetição ela é necessária. A repetição das mesmas coisas. Então não me tenham por enfadonho, porque eu vou repetir as mesmas coisas o tempo inteiro, até se tornar cultura, até a gente trazer para dentro de nós, até fazer parte de quem nós somos, o discipulado, o evangelismo, o culto doméstico e o devocional. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, e eu espero que tenha sido útil para os irmãos. Eu devolvo a palavra aqui a quem é de direito. Tu vai devolver para ele hoje, então. Vou devolver. Aleluias, que bênção, né, irmãos? Eu tenho falado que nossa igreja está acontecendo umas coisas aí muito boas, muito abençoada, e se nós ficarmos ligados, Deus vai nos abençoar muito, e nós temos que estar no meio, né, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Irmãos, na quarta-feira passada, eu recebi a igreja do pastor Lindomar, né, ele entregou a igreja, entregou vocês, fiquei feliz. Agora eu estava sentado ali, eu acho que chegou mais gente, mas no final eu olhei para trás, a igreja tá cheia, graças a Deus, né? Vou entregar a igreja para o pastor, a igreja cheia de novo, né? Então pastor Lindomar, muito obrigado pela confiança, tá? A igreja do Setor União à sua disposição novamente. Estava pesada? Estava meio pesado, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que ter cuidado com o horário, mas pensa numa felicidade de um pastor de ouvir uma palavra dessa aqui e dizer que valeu a pena te dar uma das quartas. E apenas sexta que nós estamos fazendo esse trabalho de cultos, mas se precisar de um outro dia, evangelista Silmar, olha que a gente consegue. Amém? A gente consegue. Mas eu tenho visto o trabalho desse homem e a dedicação. Tudo que ele manda, a gente imprime, faz um acervo e são muitas ideias boas. Na primeira reunião nossa com os vices, Deus disse, é ele. E aí naquela conversa toda, ali já ficou decidido o departamento de evangelismo, discipulado e missões. E eu só agradeço a Deus, porque Deus é fiel. E a diretoria é forte, ele pegou os melhores aí. Irmão, não precisa de cargo para trabalhar. Se você é membro e quer trabalhar, fale com o evangelista Silmar. Fale com esse departamento. Outra coisa boa que Deus colocou na nossa cabeça, eu nem falei para ele, mas eu senti que há alguma necessidade. Eu me preocupo muito com essa questão social. Eles estão levando o alimento bíblico, mas eles vão encontrar casas que vão precisar do alimento também, esse alimento, o arroz, o feijão. E nós já estamos criando doadores de cesta básica, doadores mensais. Eu lancei no grupo, para a gente começar domingo que vem na Santa Ceia, a entrega dessas cestas serão na Santa Ceia, e nós já lançamos no grupo que precisamos de 20 cestas. Das 20, 10 vai ficar com o irmão Irineu, mas o departamento diaconal
para ir controlando as necessidades que já temos, e 10 nós vamos passar para o senhor, mais o departamento, certinho? Porque vai se deparar na casa de pessoas novas convertidas, e até mesmo irmãos que estarão dirigindo os trabalhos nas sextas-feiras, e nós vamos ajudar no social. Em igrejas que eu passo, irmãos, eu chego a dizer assim: se você souber de alguém que está precisando comprar remédio, você que precisa, sabe de alguém que precisa ajudar na água, na luz, está precisando de alimento, e você não me falar, você está totalmente errado. Por onde eu passo, eu falo assim. Porque, irmão, pregar a palavra aqui, a pessoa na igreja, e saber que a luz pode ser cortada amanhã, ou a água, ou um remédio, se você não puder ajudar. Inclusive, eu tive numa casa em Marineu que você se sensibilizou na questão de uns exames. São vários. Fala comigo agora após o culto, que a gente vai ver o que pode fazer. E com relação ao departamento de evangelismo, uma irmã foi colocada na direção de um outro departamento pelo pastor. Aí depois, pastor, eu não queria ficar nesse departamento, eu quero ficar no de evangelismo com o irmão Silmar, o evangelista Silmar. E aí eu tive que liberar, né? Já está contigo lá, você. E é assim, irmão, ele tem que fazer a obra. Ele destacou aqui também os adolescentes. Eu recebi da irmã Kelly, cadê a irmã Kelly? Está aí? Trabalhando, muito bem. Eu recebi dela o projeto de trabalho para os adolescentes neste ano. Gente do céu, recebi hoje. E eu aprovei 100%. Porque que coisa linda, coisa maravilhosa. Domingo que vem, nós teremos aqui o nosso dia com Deus. Eu tenho um slogan comigo, que vocês vão entendendo o porquê, que é: prata da casa também tem honra. Irmãos, eu gosto de receber amigos, de fazer festividades, eu gosto. Mas eu gosto muito de usar os pratas da casa. Aqui nós temos excelentes professores de escola bíblica, nós temos excelentes pregadores, nós temos excelentes pessoas para o estudo bíblico. Tem gente aqui que eu estou tendo dificuldade para segurar na igreja, porque convite, uma dessas pessoas é a missionária Gislane. Olha lá, está lá atrás. Gente, o nome dessa mulher foi lançado assim no ventilador. E todo mundo quer ver a missionária Gislane na igreja deles. Até agora eu não disse não, né? Mas vai ter hora que vai dizer, minha irmã, vai ser difícil. O Silmar eu nem digo mais. Porque o povo parece que, está entendendo? Mas eu não sou de segurar. Eu faço honrar e libero. Eu só não gosto muito de liberar no domingo e na quarta-feira. E principalmente no dia da Santa Ceia, né? Mas todos que ligam, a gente abençoa, é bom o pastor estar sabendo, porque além de tudo está intercedendo e está debaixo, né, de uma orientação pastoral. Cadê a Vitória? Vitória, já foi, será? Tá ali. Bem-vinda, hein? Essa casa é sua. Muito bem-vinda. Os irmãos concordam? É bem-vinda? Em nome de Jesus, esta igreja ama você. Evangelista Diego, eu recebo a igreja. Por favor, Diego, pega aquela caixa ali, é o Data Show. Olha aqui, esse aqui hoje, um pregador que eu liberei, queria levar ele. Aí eu disse, como é que as irmãs vão cantar os hinos lá sem você, rapaz? Eu já liberei o pregador, mas você eu não libero não, fala para ele. E aí depois ele disse, pastor, já desmarquei lá, não vou não.
É porque é bênção, né, Augusto? Qual a oferta gerada para o Data Show? 2.300. Nós demos entrada e ficou 5 de 738. A documentação já está lá na tesouraria. E agora nós vamos consagrar nessa oração final. Nós vamos consagrar para a obra de Deus. Ficar lá em cima, fixo. Isso aqui não pode ser usado a não ser na obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Que bom. E nessa Deus honra prata da casa, domingo nós teremos aqui o nosso presidente. Eu sei, irmão, que todos estão imbuídos, envolvidos nesse trabalho. Eu não libero nenhum crente em nome de Jesus. Para nós estarmos aqui a partir das 8 horas. 8 horas, 8h30 EBD. 8 às 8h30, o círculo de oração e a oração das 6. Está ali o irmão Edmilson e as irmãs do círculo de oração. Depois vem a EBD, vai até 10, 10h30. Aí o nosso pastor presidente vai estar ministrando de 11 ao meio-dia. Mas ele já vai chegar aqui mais ou menos umas 10h30. 10h30 tem um louvor com o nosso Dínamos. E aí tem almoço meio-dia. Se você não quiser ir em casa de jeito nenhum, já fica para o almoço. Aí vamos almoçar, aquela coisa toda. É assim que vai fazer o almoço. Apenas R$15 o seu almoço. Tem nada melhor. Vai ter um refrizinho ou não? Ou tem que resolver isso aqui. Vamos resolver, tá? Para ter um refri, pelo menos o refri ser de graça. Mas refrigerante também não está muito bom, né? Teria que ser suco. Talvez o departamento diaconal faz aí umas 10 garrafas de suco, sem muito açúcar. E vai dar certo. Olha lá, vou conversar com o Irineu após o culto, quem sabe, né não, irmão Marcelo? Glória a Deus. E nós vamos usar a prata da casa. Quem vai estar ministrando no dia de domingo agora vai ser nós aqui da igreja. Não temos ninguém de fora. Na questão do Val de Jaboque, talvez você não ouviu falar ainda, mas nós teremos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e à noite o nosso primeiro Val de Jaboque no setor União 5. E vai ser só prata da casa do campo e da congregação local. Então vai ser festa, irmão. Apresentando a Deus e consagrando o nosso Data Show e agradecendo a Deus pelo ministrante e agradecendo a Deus pela sua presença. Amém? Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por essa palavra, ó Deus, de evangelismo. Essa palavra, ó Deus, de discipulado aos nossos corações. Que cada crente seja um missionário, ó Deus. Que cada crente seja uma bênção na área do discipulado e do cuidado aos novos convertidos. E que os novos convertidos possam, a cada dia mais, crescer na sua presença, crescer no conhecimento e na graça. Que Deus abençoe, ó Pai, o evangelista Silmar e todo esse magnífico departamento. Pai bendito, nós oramos, te agradecendo pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão e nos dê uma noite abençoada no nome santo de Jesus. E apresentamos, ó Pai, esse Data Show comprado com o dinheiro dos irmãos da igreja e agora estão consagrando ao Senhor para serviço da obra do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem, terminado no nome de Jesus. Deus abençoe.